Bom dia, meu irmão, minha irmã. Deus o abençoe. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar o capítulo 20, finalzinho do capítulo 19 e o capítulo 20, até o comecinho do capítulo 21, que é um dos textos mais controvertidos e mais difíceis de estudar no livro de Apocalipse. Por isso eu peço a você muita paciência. Hoje nós vamos fazer uma visão assim, panorâmica, né? Vamos dar uma supervisão sobre o assunto do milênio, que é um dos assuntos que mais tem dividido as igrejas, que há expositores apaixonados de todo lado. Eu quero trabalhar com você com muita tranquilidade, com muita calma, com o coração em paz, seguindo essa nossa linha de interpretação do Apocalipse, que é uma interpretação literária, quer dizer, nós estamos trabalhando com o próprio texto e estamos tentando fazer as correlações que o texto tem. Vamos orar, nos colocar diante de Deus a nossa vida, para que Deus nos dê muita sabedoria e que essa sabedoria não venha servir para contenda, mas venha servir para esclarecimento e para aquilo de bom que o Apocalipse tem para nos ensinar e para nos mostrar nesses capítulos, especialmente no capítulo 20. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer, quero te louvar por estes estudos no livro de Apocalipse, como eles têm aquecido o nosso coração, mostrado ao Pai a verdadeira vitória do Cordeiro de Deus, que morreu por nós e deu o seu sangue para nos livrar da morte, ó Pai. Obrigado por essa visão extraordinária que o teu servo João teve e que marcou a humanidade e que, nesta linguagem apocalíptica, vem nos trazer tanto alento quando nós olhamos com os olhos corretos e fazendo aquilo que é muito claro, que é a correlação das escrituras, quando nós deixamos que a própria Bíblia interprete a Bíblia e não as nossas teorias. Quero colocar diante de ti a minha vida, a vida dos nossos estudantes, aqueles que estão acompanhando, aqueles que estão vendo esse vídeo somente, mas que talvez se interessem em ver toda a série de vídeos acerca do Apocalipse para ter uma visão mais abrangente do assunto. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos sabedoria, humildade diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha só, eu quero começar mostrando a vocês, deixe-me programar direitinho aqui, né, para que tudo funcione bem. Então, a primeira coisa aqui, deixe-me ver, aqui. Eu quero compartilhar com vocês o PowerPoint que eu preparei justamente para a gente começar a trabalhar este assunto, né? E nós vamos começar trabalhando com alguns subsídios para entender Apocalipse 20. Nós temos que ter uma visão do que nós vimos até agora. Não é à toa que este assunto só é tratado no penúltimo capítulo da Bíblia. E aí, justamente a nossa questão é essa, né? O que significa a prisão de Satanás? Né? Espera um pouquinho só. Perdão, deixa eu voltar aqui e apenas fazer. Antes disso, a gente tem muita coisa para ver. Nós temos aqui uma visão panorâmica do Apocalipse. Agora sim, perdão, vamos lá. Agora eu quero compartilhar com você esta tela, que é isso, uma visão panorâmica do Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos falar sobre o cavaleiro vencedor, que já aparece no capítulo 19, a prisão de Satanás por 1000 anos e a vitória final. Então, quando nós lemos esse texto, notem, deixa eu mostrar para vocês aqui, como esse texto aparece para a gente aqui no Apocalipse. Olha só.
pegar o texto bíblico e vamos ler, né? Nós vamos ler aqui o texto que está em Apocalipse, capítulo 20, para que vocês tenham uma ideia de como esse texto é tratado. Vamos aqui, olha, eu tenho aqui diante de mim o texto que fala na versão revista e atualizada, e aqui o texto na versão revista e corrigida. Deixa eu só fechar esses quadros aqui, para que ele fique maior, deixar esse aqui também. Você vai notar que à medida em que nós lemos aqui, você poderá também ler aqui. Nós vamos ler na versão mais comum, que nos dá aqui algumas palavras-chave. Vamos lá. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, com esse texto em mente, vamos ver o que é que as pessoas fizeram com esse texto. Então, vamos começar a entender aqui um pouquinho daquilo que as pessoas têm trabalhado nesse texto no decorrer dos milênios. São 2 milênios que esse texto foi escrito. Então, olha só, vamos ter aqui 3 visões sobre este 1000 anos, sobre este... a palavra milênio não aparece na Bíblia. Nós nos referimos, quando falamos do milênio, estamos falando dos 1000 anos de que este versículo trata. Agora, a primeira coisa que me chama a atenção é que esses 1000 anos da prisão de Satanás só são mencionados nesta passagem em toda a Escritura. Em nenhum outro lugar das Escrituras você tem uma ideia de que Satanás seria preso por 1000 anos. Mas de onde que surgiu tudo isso? Pois bem, o único lugar que fala disso, pelo menos umas 2 vezes nesse texto, 2 ou 3 vezes, a palavra 1000 anos aparece. Claro que a palavra 1000 anos, a frase 1000 anos aparece em outros lugares, mas para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E 1000 anos aparece em outros contextos, mas em nenhum deles há uma clara expressão de que isso significa uma prisão, e principalmente a prisão de Satanás, que é o principal inimigo de Cristo. Ok? Mesmo assim, todas as principais correntes escatológicas que aparecem no meio evangélico, especialmente entre os protestantes, os católicos têm uma outra visão, os muçulmanos têm uma outra visão, os judeus têm uma outra visão, os judeus também falam de milênio, os muçulmanos, mas não é o nosso assunto aqui. Quem fala deste milênio, a Igreja Católica já falou no passado, hoje ela não fala mais, é um assunto quase que ultrapassado entre os teólogos católicos, porque eles têm uma visão bem diferente da escatologia, mas no meio evangélico isso é motivo de muita briga, de muita divisão. Eu conheço igrejas que se dividiram. Aliás, o reverendo Guilhermino, na sua sabedoria, quando a gente falava alguma coisa, vamos falar sobre escatologia, ele falava, olha, escatologia divide igreja. Escatologia, eu já vi igreja quebrar, dividir por causa disso. E é verdade, eu já vi. E já vi a fúria, eu já participei de vários debates. Quando você tem uma posição diferente das pessoas, as pessoas dizem, não, você está errado. E há uma fúria a respeito desse assunto. Bom, como é que fizeram isso? Então, há uma posição chamada pré-milenismo. Há uma outra posição chamada pós-milenismo. E há uma outra posição chamada amilenismo. Ok? Isso eu estou sendo muito simplista, porque é muito mais complicado que isso. Basicamente, o pré-milenismo, ele trata o assunto da seguinte forma.
Jesus volta antes do milênio. Prende Satanás, e aí começa o milênio, e durante este milênio haverá um progresso na Terra, porque Satanás não pode agir, ele está preso. Alguns acham que Jesus mesmo vai reinar no trono de Davi, por isso é importante a reconstrução do templo. Outros acham que ele vai deixar um representante aqui, são formas diferentes de pré-milenismo, mas depois deste tempo, haverá uma soltura de Satanás, ele vai reunir aqueles que são deles, e haverá, então, a batalha final do Armagedon, a vida eterna. Para o pré-milenista, tudo isso acontece depois da volta de Cristo, quer dizer, Cristo volta antes do milênio, por isso ele é pré-milenista. O que aconteceu antes? Então, você tem aí várias teorias, né? Para a maioria dos pré-milenistas, houve o arrebatamento da igreja, houve um período de tribulação, e depois Jesus voltou e deu fim a esse período de tribulação. Ok? Então, Jesus vem, busca a sua igreja, arrebata, aí tem uma tribulação muito grande, alguns se salvam nesse período, aí Jesus vem novamente e estabelece o milênio, e aí começa o milênio, e durante 1000 anos haverá paz, uma paz duradoura e tal, mas no finalzinho do milênio ele vai ser solto, e haverá a batalha do Armagedon, e aí então começa a vida eterna. Basicamente, isso é o pré-milenismo. É mais complicado que isso, mas eu estou simplificando. Okay? O pós-milenismo já pensa diferente. Quando Jesus veio, ele pregou o evangelho foi sendo aceito, né? Foi conquistando as pessoas. No início houve uma resistência muito grande, os cristãos foram perseguidos, mas o evangelho foi mudando as pessoas, e a ciência se desenvolveu graças ao evangelho, e o saber passa a ser usado para o bem do homem, e então o milênio acontece naturalmente. Algumas pessoas acham, alguns pós-milenistas creem que Jesus volta e aí já encontra uma terra pacificada e tal, e vamos viver eternamente. O milênio é isso, é eternidade. Ok? Então, Jesus volta após o milênio. Nós vamos construir o milênio com o evangelho, e quando o milênio estiver estabelecido, Jesus volta. Ok? Basicamente é isso que o pós-milenista acredita. Essa visão ela foi muito popular no século XVIII e XIX, mais no século XIX, principalmente por quê? Porque havia um progresso da ciência muito grande. A ciência começou, as pessoas começaram a se tornar melhores, as missões estavam conquistando o mundo inteiro, gente no mundo inteiro estava se convertendo ao evangelho, as notícias eram todas boas. No século XX, o pós-milenismo caiu muito. Caiu demais, porque as pessoas viram que o mundo não melhorou. Okay? O amilenismo já pensa de uma maneira diferente. Olha só, Jesus veio a primeira vez, e quando ele veio, ele amarrou e limitou a atuação de Satanás. Satanás foi expulso do céu. Ele não pode mais enganar as nações, mas ele continua agindo, ele está limitado. Jesus, então, os que creem em Jesus estão reinando com Cristo. No final desse tempo, Satanás é solto e prepara uma rebelião. E nessa rebelião, Jesus volta, reúne os seus, existe a batalha final, e aí então ocorre o julgamento e começa a vida eterna. Então, estão percebendo? Para o pré-milenista, há toda uma coisa, uma tribulação, não sei o quê. Jesus vem, põe fim a essa tribulação e começa o milênio. Mas no final, haverá uma revolta e haverá outra batalha. Ok? Para o pós-milenista, nós é que vamos construir o milênio, pregando o evangelho. Na verdade, é o evangelho que vai vencendo, vai convencendo as pessoas, o mundo vai se tornando melhor, cada vez melhor, até que uma hora, milênio. É mais ou menos o que alguns judeus acreditam. Alguns judeus creem que haverá uma era messiânica. Quando o Messias, na verdade, vier, não é bem o Messias que vai vir, é uma era messiânica de paz, de prosperidade, onde as pessoas vão compreender umas às outras e tal. No fundo, é a esperança de todo mundo, de todas as pessoas que
querem um mundo melhor. Ok. E o amilenismo diz o seguinte, não, o milênio é simbólico. Milênio simbólico. Ele representa o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Okay? Vamos ver isso mais detalhadamente para vocês verem como as pessoas podem complicar as coisas. Existem várias interpretações pré-milenistas, e eu quero mostrar para vocês aqui as principais. Olha só. Existe o pré-milenismo dispensacionalista, que crê que houve grandes dispensações e agora nós estamos vivendo a dispensação da graça. Você já deve ter ouvido isso. Okay? Jesus veio, subiu ao céu e tal, o mundo foi passando por tudo que passou, aí há um grande momento que as coisas começam a recrudescer e vai começar uma tribulação. Antes da tribulação, esse é o dispensacionalismo, haverá o arrebatamento secreto da igreja. Nessa tribulação terá 7 anos, onde surgirá o anticristo, o falso profeta, vai enganar muita gente, vai fazer uma aliança com Israel, e no meio daquilo vai quebrar a aliança, e aí haverá uma tribulação horrível, os crentes não estarão mais aqui. Só se salvarão aqueles que forem martirizados. E aí então Jesus vem, amarra Satanás, destrói todo aquele esquema de tribulação, e aí começa o milênio. No finalzinho do milênio, Satanás é solto novamente, ele faz outra bagunça, outra revolução, e aí então Jesus vem, ou ele já começa a reinar aqui, no caso do dispensacionalismo, eles creem que é um representante descendente do rei Davi, que vai reinar em Jerusalém, ok? E aí então Jesus volta, e aí realmente começa a vida eterna após isso, ok? Esse é o dispensacionalismo. No pré-milenismo, chamado pré-tribulacionista, que não é o dispensacionalista, eles criam o seguinte, que Jesus morreu, subiu ao céu e tal, antes da grande tribulação, a tribulação para ele também terá 7 anos, haverá o arrebatamento antes. E aí, então, haverá, durante 3 anos e meio, todo mundo dizendo paz e segurança, haverá quebra disso, e normalmente, e aí, então, haverá uma perseguição horrível contra aqueles que quiserem, que ficaram, aqueles crentes que ainda ficaram e que não estavam prontos para subir ao céu e tal, mas terão que dar a vida, vão morrer por causa do evangelho, e só assim serão salvos. Por quê? Porque o Espírito Santo não estará mais na terra. Então não haverá mais convencimento do pecado. Ok? E aí Jesus volta e estabelece o milênio, e no fim do milênio há uma nova rebelião, e aí Jesus volta de fato para destruir Satanás de vez. Ok? E existe o pré-milenismo histórico, que não é pré-tribulacionista. Ele crê que haverá, a vida vai seguindo, começa a tribulação, os crentes estão aqui, mas o arrebatamento vai ser depois da tribulação. Por isso esse pré-milenismo também é chamado de pré-milenismo pós-tribulacionista. E aí, então, após a tribulação, haverá, né, depois que a tribulação ocorre e há o arrebatamento, 1000 anos de paz com Cristo reinando no céu e com o representante aqui na terra, mas no finalzinho desses 1000 anos, Jesus vai ter que voltar de novo, porque Satanás está liderando uma rebelião assim que ele é solto. Então, essa é basicamente a interpretação pré-milenista. Existem variantes, existem maneiras diferentes de ver, mas basicamente é isso. Ok? Vamos lá. O pós-tribulacionista tem também vários tipos. Olha só. Eles creem que a principal tribulação ocorreu entre a morte de Cristo e a vinda do juízo no ano 70 sobre o povo de Israel. Então, notem, na verdade, aqui ocorre a tribulação. E depois disso, as coisas vão melhorando, melhorando, até que Jesus volta e o milênio estará estabelecido. Tá ok? Esse é o
pós-milenismo revivalista. O pós-milenismo reconstitucional pensa mais ou menos desta forma, mas crê que o milênio já começa a ser construído logo depois, quando a igreja começa a evangelizar os povos e tal. E, por último, o preterismo completo, que acha que toda essa questão ocorre até o ano 70. Só que essas três visões aqui, elas não são, de fato, o pré-milenismo que dominou, o pós-milenismo, desculpe, que dominou o século XIX. O século XIX teve, na verdade, um pós-milenismo básico, que é o seguinte: Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e aí começa a pregação do evangelho, mas há uma grande perseguição inicial, que eles acham que é a grande tribulação. Mas, à medida que o evangelho vai se desenvolvendo, o mundo vai melhorando aos poucos, passa por altos e baixos, passa pela Idade Média, precisa da reforma e tal, mas aí vem a ciência, o conhecimento, e as pessoas vão melhorando, vão compreendendo, vai havendo paz entre as pessoas, a boa vontade, muita gente começa a entender a verdadeira mensagem do Evangelho, talvez nem precise tanto da mensagem do Evangelho, as mensagens das religiões se unem e tal, e isso era, na verdade, o que muitos missionários buscavam e muitos dos que vieram no Brasil para começar a evangelizar acreditavam no progresso do país com a pregação do Evangelho, até que se chegasse à presença de Cristo. Alguns criam que Jesus iria voltar logo no final, depois que nós conseguimos, depois que nós conseguíssemos mostrar que o Evangelho triunfou. E aí Jesus voltaria. Ou então haveria uma volta espiritual de Cristo. Isso aqui foi muito abraçado pelo liberalismo, que não acreditava numa volta literal de Jesus. Cria que, na verdade, a volta de Jesus, a presença de Jesus, a parousia, a palavra parousia significa presença, era a presença do Evangelho no coração dos homens. Jesus está presente aqui no meu coração. Ok, você já entendeu por que o pós-milenismo perdeu muito do seu prestígio, ele era muito forte no século XIX. No século XX, com 2 guerras mundiais, com a bomba atômica, com tudo que aconteceu. No século XXI, então, poucos são os pós-milenistas. Há ainda pós-milenistas que ainda sustentam essas coisas. Por fim, o amilenismo. O amilenismo é basicamente uma coisa mais simples, há 2 formas, mas as 2 formas se confundem. Olha só, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e ao fazer isso, ele expulsou Satanás do céu e impediu a sua ação, limitou a sua ação. Isso o amilenista chama de amarrar. Satanás foi amarrado durante o ministério de Cristo, com a sua morte, então, ele foi derrotado. Mas derrotado, ele ainda continua agindo, mas tem limitação. Ele não pode mais enganar as nações. Durante esse tempo, o evangelho vai sendo pregado. Haverá um tempo em que, no fim, próximo à volta de Cristo, Satanás terá mais liberdade de agir. Para alguns, isso durará 7 anos. De onde que eles tiraram os 7 anos? Principalmente de Daniel. Daniel fala sobre 7 anos e tal, e aí eles misturam Daniel com o Apocalipse. Todos que creem nesses 7 anos literais estão se baseando em Daniel. E, por último, uma forma mais simples de amilenismo, que é o seguinte: Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Essa foi a derrota de Satanás, mas ainda tem um tempo. E, durante esse tempo, há uma tribulação para os filhos de Deus, mas o evangelho vai triunfando e vai conquistando as pessoas, até que Jesus volta e dá fim a esses 1000 anos em que Satanás foi aprisionado. Ele é derrotado no final e lançado no lago de fogo, e aí começa a vida eterna, né? Você deve estar pensando, né? Rapaz, de onde apareceu tudo isso? Misericórdia! Quanta confusão por causa de um capítulo do Apocalipse. Mas perceberam?
Estas são basicamente as três posições. O amilenismo também é chamado de nunc-milenismo. Nunc não é a palavra nunca, nunc em latim significa agora. Então, para o amilenista, nós estamos vivendo o milênio. Para o pré-milenista, Jesus vai voltar antes do milênio. E para o pós-milenista, nós vamos conquistar o milênio. Quando Jesus vê que está tudo bom, tudo bem, ele volta. Ou volta espiritualmente, conforme alguns acreditam, a presença de Cristo será eterna conosco, porque Jesus, na verdade, o Filho de Deus, é um símbolo e nós vamos viver uma vida, quem sabe aqui na Terra, ou conquistar o universo e tal. Ok? Pois bem, eu vou deixar de compartilhar aqui com você. Você já percebeu que o assunto é quente, né? O assunto é complicado. Vamos ler a Bíblia. A melhor coisa que a gente faz quando as coisas complicam é ler a palavra de Deus. E aí nós vamos começar na última cena do Apocalipse. Deixa eu puxar aqui para cá para ficar melhor para mim, mas vocês devem estar vendo aí. Nós vamos começar naquilo que é a última cena, mas ela começa um pouquinho antes. Você tem aqui no capítulo 19, o final da cena anterior, onde há o julgamento da grande meretriz, que é a Babilônia, ok? E aí diz assim, felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. Uma das razões pelas quais as pessoas acham que o Jesus vai voltar antes do milênio é porque realmente o capítulo 19 descreve aqui a volta de Jesus. Aqui, olha, né? Aleluia, pois o Senhor nosso Deus é rei, fiquemos alegres, felizes, louvemos, né? Saiu do trono, dai louvores. Você tem, de fato, uma descrição dizendo, aleluia, salvação e a glória e o poder são de nosso Deus. Você tem aqui uma descrição, aleluia, sua fumaça sobe, e os 24 anciãos. Então se falou ao anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou essas palavras, são fiéis e verdadeiras. Acontece que acabou essa cena onde a, a Babilônia, que é um dos inimigos de Cristo, é derrotada. E aí nós vemos aqui, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Você deve se lembrar que já houve um cavalo branco quando os 4 cavaleiros do Apocalipse foram soltos, assim que o livro que estava selado, eles foram, quebraram o primeiro selo, sai um cavaleiro branco vencendo e para vencer. Ao quebrar o segundo selo, sai um outro cavaleiro. Terceiro, segundo, terceiro e quarto cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Há uma controvérsia sobre esse primeiro cavaleiro do Apocalipse. Os pré-milenistas, principalmente os pré-milenistas, acreditam que este primeiro cavaleiro do Apocalipse não é Jesus. Eles creem que é o diabo que saiu vencendo e ele vai causar muito estrago antes de ser preso. A descrição ali não é uma descrição tão clara de Jesus, mas se diz que ele sai vencendo para vencer, e os amilenistas acham que aquele cavaleiro é, na verdade, o evangelho sendo pregado, e junto com o evangelho vem a fome, vem as lutas, vem as coisas, as tribulações deste mundo. Ok? Mas há um cavaleiro aqui. Esse cavaleiro aqui, o segundo, esse cavaleiro que aparece aqui no capítulo 19, não há dúvida de quem ele seja. Olha só. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, já apareceu lá no primeiro capítulo. Né? Está aqui, capítulo 1, e também Daniel 6, 10, 6. Na sua cabeça há muitos diademas, quer dizer, ele reina sobre vários reinos. Ele tem um domínio muito maior. Note que o dragão, a besta, né, que nós também vemos como monstro, ele tem 7 diademas, 10 diademas. Então ele reina, mas não reina tanto quanto esse. Esse aqui tem muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue. Não é bem tinto, é a palavra salpicado de sangue. Por quê? Porque ele está pisando o lagar da ira de Deus.
O lagar é aquele lugar onde você coloca as uvas. Lembra que houve uma vindima, colheram-se as uvas para serem pisadas, enquanto que o trigo foi colhido e recolhido aos lugares celestiais. Então, o trigo representa Cristo e as uvas representam as vinhas da ira, as uvas da ira de Deus. Elas serão pisadas, são aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Então, conforme esse cavaleiro vai andando com o cavalo e vai pisando, aquele sangue das uvas vai espirrando no seu manto, e o seu manto fica salpicado de sangue. Não é tinto. Tinto é totalmente vermelho de sangue. Não. O dele está salpicado. A palavra aqui, no original, é a palavra salpicado. Tá? Então, está aqui. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. A palavra de Deus. Então, não há dúvida de quem é. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, a palavra de Deus, para com ela, a palavra, ferir as nações. Então, é a palavra que fere. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Isso aparece em vários lugares na Bíblia, né? Mas especialmente aqui no Salmo 2:9, que diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Lá no capítulo 12 diz: nasceu, pois, o seu filho que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, aqui, ó, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha os textos aqui, olha. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Isaías. Joel. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, portanto, a sua malícia é grande. Então, Joel também fala desse dia da vingança de Deus. E Apocalipse 14 também vai falar. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. E aqui é importante você prestar atenção numa coisa, que o Apocalipse não é uma ação que vai se desenrolando uma coisa atrás da outra, não. São cenas que se repetem e que retomam assuntos que já foram tratados. É como se o mesmo assunto fosse tratado várias vezes. Os pré-milenistas creem que o capítulo 19, que fala da volta de Cristo, que vem em seguida, é o que acontece depois da volta de Cristo. Como fala do milênio, eles são pré-milenistas. Eles creem que Jesus volta antes do milênio. Os amilenistas já pensam diferente. Não. A vinda de Cristo é narrada várias vezes, cada vez de um ângulo diferente, de uma visão diferente. Agora nós temos a sétima visão, a sétima cena, onde a história da salvação será narrada. E a história da salvação começa apresentando aquele que é o Salvador e que saiu agora de maneira gloriosa para conseguir vencer as nações e submetê-las ao seu domínio. Olha aqui que diz, né? Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Poderoso. Nós já vimos que na quinta cena, as taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra. Então, note que ele está retomando também. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo. Opa, espera um pouquinho. Onde está aqui? Desculpe. Então, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros,
carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Não há mais salvação. O cavaleiro está vindo para consumar o seu reino. E aqueles que não creram, aqueles que lutaram contra ele, os comandantes, os reis, os senhores dos povos, agora eles serão lançados às aves do céu, que era a pior coisa que podia acontecer numa batalha. Não deixar os mortos serem enterrados, deixar eles serem devorados pelas aves de rapina. Isso também já é prometido, olha lá em Ezequiel 39, 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E toda espécie de aves de rapina, os animais do campo eu te darei, para que te devorem. No capítulo 17 a 20 está lá, diz a mesma coisa. Assim diz o Senhor, dize às aves de toda espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos para toda parte para o meu sacrifício. Então, notem que essa promessa é também lembrada do Antigo Testamento. Eu vi a besta, que é aquele que se aliou ao dragão, são os reinos da terra, também pode ser este mundo, e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, nesse caso aqui, conforme Apocalipse 13, foi aprisionada. E com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo. Essa chave do abismo já aparece lá no começo. Jesus diz, eu tenho a chave do abismo. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, né, conforme Gênesis 3:1, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aí vamos pensar aqui, peraí, prendeu por 1000 anos. A palavra prendeu é também a palavra amarrar. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa palavra amarrar. Ela vai aparecer em Mateus 12:29. Jesus estava no meio de uma controvérsia, e nessa controvérsia alguém disse, não, você expulsa os demônios por meio de Belzebu. Ele disse, eu expulso por meio de Belzebu, por quem expulsam vossos filhos? Vocês estão enganados. Quando há um valente numa casa, ninguém tem coragem de lutar contra esse valente. Mas se chega alguém mais valente que ele entra na casa e amarra o valente. E aí você pode tirar tudo que estava na mão do valente. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Jesus está dizendo que ele está tirando da mão de Satanás aqueles que estão aprisionados através da expulsão de demônios, porque ele é o mais valente, ele veio e amarrou o valente. Daí vem aquela maneira que as pessoas usam, principalmente quando vão expulsar demônios, dizem, está amarrado, não precisa amarrar, ele já está amarrado. Ele já está preso, ele já está limitado. Você não tem que amarrar Satanás, você nem tem poder para amarrar Satanás. Quem amarra Satanás é o valente, mais valente que ele. Só Jesus tem o poder. E Jesus está dizendo aqui, eu estou expulsando os demônios, porque eu entrei na casa do valente e amarrei. Ele está amarrado. E por isso eu posso dar liberdade aos meus discípulos para expulsarem os demônios. Olha Lucas. Lucas, quando se regressam os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E ele lhes dizia, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando Jesus estava lá, ele já estava vendo Satanás caindo do céu. Conforme Apocalipse 7, olha só. Houve peleja no céu,
Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Então, a salvação é a expulsão de Satanás da presença de Deus. Ele não pode mais acusar ninguém, porque Jesus morreu na cruz. E isso é a queda de Satanás. Começa ali. Ele está tendo o seu poder limitado. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos meus irmãos, dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele não pode mais fazer isso. Quando Jesus foi procurado pelos gregos, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. A pregação aos gentios é um dos sinais de que Jesus está começando a conquistar o que era de Satanás. E em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Estou falando da sua morte. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. E aí, nesse texto, ele diz que Satanás está sendo amarrado. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, que são um símbolo dos demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o começo deste amarrar é a cruz. O prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Notem que ele não está proibido de fazer outras coisas. O que ele está proibido é de enganar as nações. Até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos. Esses tronos aparecem em Daniel e aparecem também no Apocalipse. Então, note, tem um trono, que é o trono de Deus. Mas há 24 tronos ao redor do trono de Deus. Quem são esses 24 tronos? São os 24 anciãos. Eles estão sentados em tronos e eles representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. João subiu ao céu e viu o trono cercado de 24 tronos. Então, isso mostra que a igreja está com Cristo reinando junto a Deus. Note isso, olha só. Neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Lembra que Jesus disse: vós julgareis os homens e os anjos no último dia. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Decapitação era pena romana, né? Bem como por causa da palavra de Deus, os mártires. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão. Você quer saber o que é isso? Vai lá ver a aula que eu dei sobre a marca da besta. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui nesse viver e reinar, né? Quando é que os crentes estão reinando com Cristo? Segundo aqui é durante o milênio, durante os 1000 anos, ok? Estão reinando com Cristo. Aqui, em Efésios 2, diz assim: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa vida é a nova vida, é o novo nascimento. E juntamente com ele nos ressuscitou. Então, o novo nascimento é a ressurreição
primeira ressurreição. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo está no passado, é Paulo falando. Quando isso aconteceu? Quando Cristo subiu ao céu, os que estavam em Cristo subiram com ele e assentaram-se com ele no seu trono, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos em Cristo Jesus e mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pedro vai dizer o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos nação santa, sacerdócio real. Se somos reais, é porque estamos reinando. Colossenses 1,3 diz que ele nos libertou do império das trevas, porque ele amarrou o valente e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos lá. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Note, essa primeira ressurreição, ela confunde um pouco as coisas. Porque se tem uma primeira, deve ter uma segunda. Então, é bom participar da primeira ressurreição, não da segunda. Alguns concluem. Os pré-milenistas, principalmente, concluem assim. A primeira ressurreição é a ressurreição dos santos. A segunda, segundo eles, é a ressurreição dos perdidos. A primeira ressurreição é a ressurreição para a salvação. A segunda ressurreição é a ressurreição para a morte eterna. Vão ressuscitar para serem julgados e serem lançados no fogo eterno. Então, eu estou dando aqui a interpretação que os pré-milenistas, em geral, o pré-milenismo dá a esse texto. Nós vamos ver, vocês vão ver que eu não concordo com essa explicação e vou mostrar por quê. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Lembra? Ele estava proibido de seduzir as nações. Agora ele vai poder fazer no final. Gog e Magog, que são dois, Ezequiel 38 fala de Gog e Magog como os inimigos do reino de Deus, e aqui está sendo um nome simbólico. Isso aqui também já deu muita confusão, porque muitos acham que Magog é a Rússia, quando a Rússia era inimiga dos Estados Unidos, e que Gog é outra nação. Olha, Gog e Magog já foram todos os reinos da terra. Atualmente, se você perguntar para um norte-americano, ele vai dizer que é a China, que é Gog e Magog. Só que Gog e Magog eram povos que existiam na época do Antigo Testamento. Na época de João, eles não existem mais, eles são apenas simbólicos. Eles simbolizam aqueles que no passado foram inimigos de Deus, mas que se transformaram. Lembra que eu te falei que o Egito, a Síria, a Babilônia, a Grécia, os medos e os persas, os romanos, Hitler, tudo isso simboliza Gog e Magog, aqueles que, neste mundo, as corporações, aqueles que enganam, a Rede Globo, tudo é Gog e Magog. Desde que siga a mentalidade deste mundo, é Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Não dá para contar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Qual é a cidade querida? É Jerusalém? Não, Jerusalém também faz parte de Gog e Magog. Só que existe a Jerusalém celestial, que é a cidade de Deus. Agostinho vai falar da cidade dos homens e da cidade de Deus. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles,
foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí vem o juízo de Deus, né? Quando, porém, está aqui o juízo de Deus, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Aqui é o julgamento final, só que agora visto de uma maneira completa. Esse mesmo julgamento já apareceu em outras partes do Apocalipse, mas sempre em pedaços. E aqui nós temos esse julgamento final definitivo. Olha só. E não se achou lugar para a terra e para o céu. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os livros que se abriram é contando a história de cada um. O livro da vida é para dizer aqueles que estão inscritos no livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, conforme Daniel 7, de 9 a 10. Mas não segundo o livro da vida. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Quem não foi salvo pelo sangue do Cordeiro vai ser julgado segundo as suas obras. Ah, mas e aqueles que... E os crentes? Os crentes não serão julgados segundo as suas obras. Ou melhor, já foram julgados e foram condenados, mas Cristo morreu por eles. Então Jesus já deu a vida por eles. Então a morte e o inferno, até a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Nem a morte, nem o inferno vai existir mais. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada por seu esposo. Então, aqui já começa o finalzinho dessa visão, mas a gente vai pegar a visão completa aqui. Eles serão povos de Deus. Lembra o que Pedro disse? Antes não eram povo, mas agora são povo. E Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui já começa a oitava visão, que na verdade não é a oitava, é a primeira visão do novo porvir da Jerusalém celestial. Então, aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Lembra o que Jesus disse na cruz? Está tudo consumado? É a mesma palavra aqui. Tetelestai. Tudo completo. Agora terminou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós vamos ver isso com calma na semana que vem. Mas antes eu quero voltar com você aqui onde nós paramos, né? Nós paramos aqui numa pergunta. Deixa eu colocar aqui para vocês para a gente poder encerrar. Deixa eu ver. Tá. Antes disso, tá aqui. Só um instante. Tela 1, não, tela 2, onde é que está aqui? Quero justamente a tela, mas sumiu essa minha tela.
Está aqui na tela 2. Não. Não. Perdão, deixa eu... Ok, começando de novo, apenas para falar sobre esse assunto. É tão complicado que a gente acaba confundindo até na tecnologia. Pois bem, você está vendo aqui, né? Da onde surgiu toda aquela confusão de milênio, de pré-milenismo, de pós-milenismo, de amilenismo, de pré-tribulacionista? Eu não gosto de estudar o Apocalipse partindo do milênio, por duas razões. Primeiro, porque o milênio só aparece no fim do Apocalipse. Eu não posso usar uma coisa que está lá no fim do Apocalipse como chave para entender todo o restante. Então, eu prefiro ler da maneira como nós lemos. Chega uma hora que a gente tem que falar sobre o milênio. Nós terminamos a visão da semana passada com o destino dos aliados do dragão, conforme Apocalipse 17 e 19. O julgamento da Babilônia e da grande meretriz, que é o último dos aliados do dragão. Quem são os aliados do dragão que são inimigos de Cristo? O dragão, o próprio dragão, que é a antiga serpente, a Satanás. A besta que sobe do mar, que representa este mundo nos seus reinos, nos seus governos, nos seus pensamentos, nas suas filosofias, nas suas ideologias, em tudo isso, ok? Ou a besta que sobe da terra, ou o falso profeta, que representa a falsa religiosidade, a maneira de tentar enganar as pessoas com a religião, que pode, inclusive, incluir todas as igrejas institucionais, mas não inclui a verdadeira igreja de Cristo, que é aquela que só Deus conhece, ok? Esta também é inimiga de Cristo. A prostituta, a Babilônia, a grande cidade, a grande meretriz, que também significa estas cidades e esta cidadania, estes povos que se entregam à prostituição. E aqueles que trazem a marca da besta, aqueles que agem e pensam como o dragão, e que têm essa marca desde o princípio, porque rejeitaram a marca de Cristo, rejeitaram Jesus Cristo. Nós vimos o Apocalipse mostrando cada uma delas sendo destruída. O último que falta é o dragão. É o próprio dragão que inspirou tudo isso. Para que a gente possa entender o Apocalipse, a gente precisa responder algumas perguntas. Principalmente esse Apocalipse 20, a gente precisa responder algumas perguntas. O que significa essa prisão de Satanás? Segundo, quando é que ele foi preso? Amarrado. É depois da volta de Cristo? É antes da volta de Cristo? Quando é que ele vai ser preso? Tá bom? Porque isso determina, durante o milênio que ele está preso. Quantas mortes e quantas ressurreições há? Porque fala da primeira ressurreição, da segunda morte. Como é que é isso? Então vamos entender primeiro o que significa a prisão de Satanás. A prisão de Satanás significa que o poder de Satanás estará limitado durante o período da graça, o período que vai entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, porque ele fugirá de vós. É aquele texto que diz em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem poder de te atacar, ele está limitado. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Nós estamos vivendo essa realidade, o maligno não pode tocar em você. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, notem, o Satanás está limitado quanto aos crentes. Ele continua agindo, mas não na vida do crente, a não ser que o crente voluntariamente obedeça a Satanás. E essa é a principal arma de Satanás contra os cristãos, a tentação. Porque na tentação, Satanás não nos obriga a fazer nada. A tentação, nós concordamos com ele e desobedecemos a Deus de vontade própria. O poder de Satanás sobre o cristão é quando o cristão desobedece a Deus. Fora isso, o cristão está protegido. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saísse das pessoas. E Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio.
Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, que são os demônios, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Satanás está ou não está amarrado? Isso significa a prisão de Satanás. Então, a mulher deu à luz um filho, está lá em Apocalipse, que governará todas as nações com um cetro de ferro, a barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono, o arrebatamento de Jesus. A mulher fugiu para o deserto, a igreja. O deserto é o lugar onde ela vai ser protegida, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias, que representa o tempo do ministério de Cristo. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Por quê? Porque Cristo subiu e não há mais lugar para Satanás, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido. E por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Não podem mais condenar nem acusar. O enorme dragão foi lançado fora do céu. E ele é aquela velha cobra, chamado diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele seduz as nações. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados com ele. E quando ele caiu na terra, ele corre atrás da mulher, mas Deus impede, não deixa ele atacar a mulher. Ele está limitado. A prisão de Satanás, então, significa uma limitação a Satanás, porque um dia ele ainda vai ser solto. Segunda pergunta é, o que significa, quando é que ele foi preso? Aqui nós temos uma cena, aquela cena em que Jesus estava expulsando os demônios. É claro que isso aqui é uma cena feita simbolicamente. Os discípulos, os fariseus, os escribas e fariseus estavam aqui, talvez os discípulos estão com a auréola, né? Então, tá? Mas um dos fariseus diz, você faz isso pelo poder de Beelzebul. E Jesus discute, não posso fazer isso pelo poder. Porque se o diabo estiver dividido contra ele mesmo, ele não pode subsistir. Agora, quando Satanás foi preso, olha o que diz aqui, na verdade é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. Isso prova que o reino, o governo de Deus já chegou até vós. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Jesus amarrou Satanás quando ele veio. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em sua casa. Bom, se Jesus amarrou Satanás quando ele veio, o milênio começou ali. Quando ele subiu ao céu, ele foi expulso do céu. O milênio começa ali. E a terceira pergunta é, morte e ressurreição. Que história é essa de primeira morte, segunda morte, primeira ressurreição, segunda ressurreição? Vamos aprender. A primeira morte é a morte espiritual. É a separação entre os homens e Deus. A segunda morte é a morte física. É a separação entre o corpo e o espírito. E se nesse meio tempo eu não creio em Jesus, existe a morte eterna, que é a terceira morte, que é a separação definitiva e eterna entre Deus e o homem. E ressurreição? Bom, para resolver a morte espiritual, Deus deu um novo nascimento, ou ressurreição com Cristo. Esta é a primeira ressurreição. Ela nos livra da morte espiritual. O texto lá diz assim, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, quer dizer, aquele que crê no Senhor Jesus em vida e ganha uma nova vida, ressuscita com Cristo. Sobre esses, a segunda morte, ou a morte eterna, não terá fim, não terá efeito. Todos aqueles que vivem vão morrer a morte física. E aí acabou o tempo para que ele passe pela primeira ressurreição. Para resolver a morte física, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos, para receberem um novo corpo ou para julgamento. Essa ressurreição é a ressurreição dos mortos e todos vão participar dela, tanto os cristãos como os não cristãos. Mas a primeira ressurreição só quem tem Jesus. Por quê? Porque ela é a novo nascimento. E quem não nasce de novo?
Quem não participa da primeira ressurreição? Sobre eles está a morte eterna. Ele não participa da primeira ressurreição, que é o novo nascimento. Portanto, vai morrer eternamente. Ah, mas isso é conclusão sua. Não, é o que a Bíblia diz. Olha o que diz aqui. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido juntamente com ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Essa nova vida é um novo nascimento. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Ah, mas aqui pode ser a ressurreição final. Vamos ver. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Lembra que o texto diz lá que os santos viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos? Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Quem vive essa vida para Deus também passa pela nova ressurreição. Assim também vocês devem se considerar mortos pelo pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus, ressuscitados para Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com ele, para reinarmos com ele no mundo celestial. E os santos viveram e reinaram com ele os 1000 anos. Então, os 1000 anos começam quando Jesus sobe ao céu. E vai terminar com a sua volta, onde ele vai derrotar Satanás, que vai estar juntando os exércitos no final dos tempos para lutar contra os santos de Deus. Nesse tempo, Satanás esteve limitado. Os cristãos puderam pregar o evangelho livremente. Agora está ficando difícil, né? Agora está ficando complicado. Pode ser que estejamos chegando perto do tempo em que Satanás vai levantar todos os povos contra os cristãos novamente. Estão compreendendo? Olha aqui. Para entender, então, o capítulo 20, nós temos que entender que ele é a retomada da derrota dos inimigos de Cristo. Cristo está liderando a retomada deste mundo que jaz no maligno. A história começa no Éden com a queda. Tem o seu ápice na vida, morte e ressurreição de Jesus, porque ali Satanás é amarrado. Satanás não pode mais enganar as nações enquanto o evangelho é pregado. Mas haverá uma batalha final. Mas no final, Cristo é o vencedor. Olha como é que fica, então, essa última cena do Apocalipse. Essa última cena que nós estamos vendo, que é a 7ª cena. Antes da 8ª cena, que é, na verdade, o começo da nova semana de Deus, onde a eternidade vai começar. Olha aqui. Na primeira visão, aparece o capitão dos exércitos dos céus. Nós já vimos a descrição dele. Na segunda visão, a certeza da vitória do capitão. Na terceira visão, os inimigos do capitão são destruídos. Mas ainda falta um. Na 4ª visão, o diabo é amarrado. E ao ser amarrado, ele não pode impedir. Na 5ª visão, a igreja está vivendo e reinando com Cristo enquanto o diabo está amarrado, que são os 1000 anos. Na 6ª visão, acabou o tempo. O último julgamento. A batalha final foi vencida. E aí, então, vem a 7ª visão, que é o começo da nova era de Jesus, que nós vamos ver na semana que vem, para a gente poder continuar, terminar. Ainda temos mais 2 aulas para a gente poder fazer
uma revisão geral do Apocalipse. Espero que você tenha sido abençoado com esse nosso estudo. Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho no nosso culto, às 11 horas, e depois às 18h30, você é nosso convidado também. Se você quiser assistir o restante destas aulas, procura uma visão panorâmica de Cristo, a playlist. Depois eu vou tentar colocar no final desse vídeo essa coleção para que você veja desde o início e possa acompanhar tudo isso e ser abençoado. Espero que Deus abençoe a sua vida com esses estudos. Muito obrigado.